Paz, Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, estamos aqui para mais uma lição. Hoje é a lição número 7, o avivamento de santidade, buscando a perfeição cristã em vida. Esse é o nosso tema de hoje e parabéns a você que já está na aula de hoje, já está se preparando durante a semana para domingo estar muito bem pronto, né? Bem pronto para ensinar, ok? Parabéns a você. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se você quer sempre estar participando, né, ouvindo, tá, as aulas, é só você se inscrever no canal, deixar seu joinha, tá, deixar um comentário e na parte superior à direita tem um sininho, só clica nele, tá, para você receber as notificações das próximas aulas. Amém? Muito bem, vamos lá. Já para o nosso tema de hoje, texto áureo está, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. E a verdade aplicada diz: mesmo após a experiência do batismo no Espírito Santo, o discípulo de Cristo deve perseverar em oração e vigilância no combate à frieza espiritual, tá? Esse nosso tema de hoje vai nos falar muito dessa questão, tá? De nós estarmos sempre prontos, vigiando, para nós estarmos na presença de Deus. E nós temos três objetivos: identificar as bases do movimento da santidade, ressaltar o surgimento de alguns movimentos, né, nesse período histórico e compreender o movimento de santidade. Ok? Bom, temos referência a Atos capítulo 4, versículo 29 ao 31, depois o 13, versículo 52. Você lê aí, por favor, que eu já vou para a nossa introdução. Na introdução disse: nesta lição, veremos a influência do movimento de santidade e de outros movimentos avivalistas na preparação da igreja para o derramamento do Espírito Santo no início do século XX e na formação da identidade teológica do movimento pentecostal. Como você sabe, você que está participando das aulas, né? Se você ainda não viu as outras lições, se souber, está aí, está disponível para os irmãos, né? Aliás, se você também quiser os slides dessa lição para adiante, né? Se você não pegou os outros, aí já está no grupo. Mas no caso, se você quiser essa lição ou os outros, tá? De aqui para adiante, é só você mandar uma mensagem no link do WhatsApp, dizendo: eu quero teu nome e a cidade, estado de onde você fala, ok? Então, nas nossas lições nós falamos que esta matéria sobre pentecostalismo, né, movimento pentecostal, é uma história da nossa história, da igreja, né, do movimento pentecostal, tá? Quando falamos de movimento, nós estamos falando de qualquer igreja que acredita, né, no batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, é a manifestação dos dons espirituais, tá? Então, nós estamos vendo toda a história, desde a Reforma Protestante, nos vimos, né, até agora. Semana passada foi pietistas e agora esse movimento chamado, né, o movimento da santidade, ok? Então, vamos pensar um pouquinho mais nele. Os alicerces do movimento da santidade. Três subtópicos. Primeiro, a importância do movimento de santidade. Segundo, a origem do movimento de santidade e os ensinamentos da segunda bênção. Os teólogos pentecostais defendem que o movimento de santidade, né, Holiness Movements, herdou os alicerces das teologias pietistas, puritanas e metodistas, né? Então, nós vimos lá atrás, na outra aula, sobre puritanismo, pietismo, aí nós vimos o wesleyanismo, que é o metodismo, aí vem o movimento de santidade, tá? Cada momento da história, as pessoas, tá? Os cristãos, que querem mais de Deus, tá? Tem capricho pela palavra, vão percebendo que a palavra de Deus se aplica a todas as áreas da vida, não somente a salvação, pela fé, que eu vou para o céu, tá ótimo, isso é uma bênção gigante, porque eles percebem também
que nós devemos estudar a palavra metodicamente, seguir os princípios bíblicos para que nós tenhamos a presença de Deus mais claramente na nossa vida, ou seja, ter uma vida com Deus aqui na terra também, ok? Aí nós vamos ver que o objetivo é reavivar um aspecto que não estava mais sendo tão enfatizado, a santidade. Ele não ficou limitado às igrejas metodistas, alcançando também outras denominações, como a Congregacional Batista Episcopal. Congregacional é um sistema, tá? Não em si. Temos igrejas chamadas congregações, né? Ou congregacionais. É um sistema administrativo, tá? Ou seja, onde são igrejas independentes, não ligadas a convenções, tá? Aí tem os batistas e episcopal, ou seja, aqui o ponto ainda não é a questão de falar em línguas, tá? Você procurando santidade. Neste movimento, chamado Movimento de Santidade, alguns irmãos percebem que muitos metodistas, com o tempo, tá? Lembramos que John Wesley enfatizou, né, a santidade, tá? Compromisso com Deus. Mas, na história, alguns irmãos metodistas, ou uma grande maioria, deixaram de lado um pouco essa questão da santidade. Aí que vem esse movimento de santidade, tá? E eu disse que é algo incomum, é muito comum na história da igreja ou das pessoas em si, de nós particularmente, que às vezes nós estamos muito bem com Deus, buscando Deus, comprometidos com Deus, em oração, nós temos um pico crescente. Mas também, às vezes, nós, como seres humanos, quando estamos assim, passa algum momento, nós ou vive apenas um ritual, ou se acostuma, ou se distrai com outras coisas que nós vamos decrescendo espiritualmente, deixando de lado alguns princípios. É isso que está acontecendo aqui. Alguns metodistas, ou uma grande parte, estão deixando a santidade de lado, e esse movimento vai enfatizar esse ponto. Vamos lá aqui, a importância do movimento de santidade. Entre outras coisas, a teologia do movimento de santidade pregava a procura pela reforma espiritual da igreja. Daí a importância de conhecer sua influência na formação da identidade teológica do movimento pentecostal. É possível ver que, em sua pregação inicial, o movimento pentecostal nos Estados Unidos bebeu de várias fontes, especialmente a partir da Reforma Protestante, o que inclui o movimento de santidade. Eu creio que foi semana passada, ou retrasada, na aula anterior, eu disse, quando a gente está vendo quem somos nós hoje, pentecostais, e olhamos, né, para esses movimentos, tá? É como você olhar na tua descendência, na tua genética. Então, se tem pessoas, por exemplo, aqui no Brasil, o Brasil é um país multicultural, né? Então, tem pessoas que vêm, por exemplo, lá da Europa. Meu bisavô, meu tataravô foi italiano, né, ou foi alemão. Aí, talvez você já é brasileiro ou brasileira, quarta, quinta geração, mas você tem traços, né, dos teus tataravós, dos teus avós, dos teus pais. Então, como igreja, também somos assim. Temos traços desses movimentos, do metodismo, do wesleyismo, ou mesmo lá do luteranismo, né? Nós temos isso na nossa história, tá? Na nossa genética, vou dizer, espiritual como igreja. Então, esse movimento de santidade é mais um ponto que nós, pentecostais, temos. O desejo, está lá no profundo, né, de nos querer algo a mais, tá? A importância de conhecer, né, a questão da santidade, tá? Aprofundar na santidade. A origem do movimento de santidade. O movimento de santidade nasceu em meados do século XIX, ou seja, em torno de 1830, 1840, porque nas primeiras décadas de 1800, tá,
é que você percebe que o wesleyanismo, o metodismo, estava um pouquinho declinando, tá? Estava em movimento crescente, né? Mas não estava mais enfatizando a santidade. E aí, em 1830, 1840 em diante, tá? Os metodistas queriam restaurar suas igrejas, por isso se voltaram para uma vida de santificação. A teologia do movimento de santidade tinha a atuação do Espírito Santo como fator principal para o cristão ser lavado de todo o pecado, sendo capaz de viver uma vida de santidade, não tendo mais vontade de pecar. Olha só que interessante. Eu percebo na minha vida, né, os puritanos daquela época, né, aliás, os metodistas daquela época, né, eu percebo na minha vida que para eu não ficar pecando, eu preciso mais oração, mais jejum, mais comunhão com Deus. Ou seja, eu vou buscar a minha santidade. É interessante, tá? Vamos explicar aqui. Então, quando nós aceitamos Jesus, coloca aqui um ponto zero, tá? Então, quando aceitamos Jesus, estamos lá no negativo, no menos 10. Ah, estou no pecado, morto para Deus, que estaria desse lado, e aqui o mundo. Estou morto, no menos 10. Quando aceitamos Jesus, somos transportados das trevas para a luz, nascemos de novo. Me afastei do mundo, sair do mundo. Só que eu não posso parar aqui, tá? Eu devo ir adiante, me aproximar de Deus, ou seja, em direção do mais 10. Eu saio do menos 10, vou para o mais 10. Tá? Então, aqui, vocês têm enfatizado que nós devemos prosseguir nessa caminhada. Eu preciso viver em comunhão completamente com Deus, a ponto de não mais ter vontade sequer, nenhuma vontade de pecar. Os ensinamentos da segunda bênção. O movimento de santidade visava gerar santidade no crente por meio de exercícios de transformação para uma vida bem avivada. Assim, eles procuram reforçar a pregação da segunda bênção, ou seja, da doutrina wesleyana da perfeição cristã. Essa doutrina ensinava a segunda obra distinta da justificação, conhecida também como justificação plena, perfeito amor e pureza de coração. Isso é fantástico, tá? Vamos entender aqui. Qual é a primeira bênção? Justificação. Aceitei Jesus, Deus me declara justo. Veja só, você aceitou Jesus, Deus olha para você como uma pessoa justa, você é declarado justo por Deus. Deus te vê em Cristo Jesus, como se você nunca tivesse pecado. Isso é a justificação. Só que a justificação é uma ação de Deus para conosco. Deus nos declara justos, já não temos nada a ver, só aceitamos Jesus, ele nos declara justos. Agora, a palavra de Deus, tá? E isso tudo, esse entendimento aqui, vem do estudo da palavra. Só que a palavra de Deus disse assim: uma vez que eu nasci de novo, eu devo ser transformado, né? Diz assim Paulo, Romanos 12, 1 e 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, olha só, está escrito, transformai vós. Eu tenho que me transformar pela renovação do meu entendimento. Eu vou ter que ler a Bíblia. Lembra que John Wesley enfatiza a Bíblia, 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 tá? Nesse período se enfatiza o conhecimento. Eu vou conhecer a palavra, não em questão de conteúdo teológico em si, vamos colocar assim, mas sim numa questão prática. Como quer Deus que eu ande no meu dia a dia? O que Ele quer que eu pense, fale, me comporte, como que Deus quer que eu me comporte no meu dia a dia? O que a palavra de Deus me diz nos meus relacionamentos sociais, no dia a dia, tá? Então, aqui, eles dizem, nós queremos essa segunda bênção. O que é a segunda bênção? A santificação. Então, você é declarado justo, só que
agora Deus te declara justo, agora você, eu, cristão, tenho que procurar essa santificação, ok? Isso é muito importante para nós ter certeza, tá? De que nós agora estamos dando fruto, né, que nos foi concedido através da presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, isso, ele disse assim, santificação plena, perfeito amor e pureza de coração. Então, quando diz um exercício de transformação, tá, é a gente procurar isso. É um exercício, literalmente. Se você vai fazer exercício físico, né? Quem faz exercício físico, às vezes na academia ou em casa, né, faz exercício, por exemplo, ele vai pegar um peso, vai fazer exercício. Talvez no início levante 10 quilos, depois 15 quilos, 20 quilos, isso é um exercício. Então, aqui você está deixando claro que quanto eu mais ler a palavra, quanto eu mais tiver contato, colocar na minha mente a palavra, porque transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Tá? Isso é importantíssimo. Eu disse numa das aulas que a nossa fé só vai na medida do nosso conhecimento da palavra. Ou seja, meu relacionamento com Deus depende muito do quanto eu conheço a palavra. Esse é o ponto que vai se enfatizar aqui. Palavra, para conhecer a palavra, para conhecer Deus, para que eu saber o que Deus deseja, o que Deus ama, o que Deus gosta, para eu viver para Ele. Surgimento de outros movimentos. O movimento Catholics, o movimento de Edward Irving e a expectativa de um novo Pentecostes. Surgimento de outros movimentos, então, além do movimento da santidade, dois outros movimentos avivalistas se destacam na história da igreja do século XIX. A saber, o movimento de Catholics e o trabalho de Edward Irving, ambos na Inglaterra. Veremos dois aspectos desse movimento que estão presentes também nos ensinamentos pentecostais, que são o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, como sinal do batismo no Espírito Santo, e a atualidade dos dons espirituais, tá? Então, novos movimentos vão aparecendo, ou seja, o movimento da santidade é um dos movimentos, tá? E outros grupos vão querendo, desejando esse mesmo, essa mesma comunhão com Deus, tá? A ênfase à santidade. Vamos ver aqui o movimento Catholics. Movimento de vida superior, por vezes mencionado como movimento Catholics, pelo fato de as reuniões terem sido realizadas no vilarejo do mesmo nome. Ou seja, essas reuniões foram feitas num vilarejo chamado Catholics, por isso tem esse nome, no noroeste da Inglaterra. Dois embates quanto à santidade bíblica, né? Os palestrantes de Catholics criaram ou criam que o batismo com o Espírito Santo brotava de uma vida de triunfo ininterrupto, a qual eles titulavam de vida superior. Ou seja, uma vida mais intensa ou mais altiva, diferenciada pela plenitude do Espírito. Tá? Quando disse aqui dois embates, é que foi em dois encontros, tá? 1874 e 1875. Nessas reuniões para aprendizado, o que eles percebem? Que existe uma diferença entre você ser perfeito, tá? Ou seja, nunca mais pecar, nunca mais ter desejo de pecar, tá? E você ser cheio do Espírito Santo. Eles dizem assim, é a diferença. Vocês lembram que John Wesley, ele enfatizava que você deve orar, 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 e até você suar e chorar muito. Aí ele denominava isso como batismo no Espírito Santo, onde você se libertava de todo pecado, ou seja, você não teria mais vontade nenhuma de pecar. Essa santidade, né, plena, tá, que John Wesley prega, e o movimento de santidade também ele prega isso, tá? A santidade completa. Eu vou orar até sentir tanto a presença de Deus a ponto de não querer pecar mais de nenhum jeito, nem por pensamento, nada, nada, absolutamente me torno perfeito. Só que aqui, nesses encontros, esse movimento Catholic,
eles entendem que o batismo com o Espírito Santo brotava de uma vida de triunfo ininterrupto. Ou seja, o fato de eu, em uma ocasião, eu ter orado, jejuado e chorado na presença de Deus, e me derramei, né? Suei na presença de Deus, uma experiência não era garantia que eu poderia parar de pecar. Essa questão, diz assim, essa busca deve ser ininterrupta, contínua. É diferente na plenitude do Espírito Santo. Ou seja, é uma coisa você ter a presença de Deus em uma experiência sua, e outra experiência é a plenitude do Espírito Santo, ser batido com o Espírito Santo. Tá? Você, apesar de John Wesley chamar aquela experiência, né, de batismo com o Espírito Santo, de seu encontro com Deus, os irmãos do movimento Catholic, disseram assim, não, existe outra experiência diferente disso, tá? E uma coisa muito importante aqui é isso, tá? Essa descoberta, vamos dizer, que eu preciso ininterruptamente, continuamente, buscar a presença de Deus. Eu creio que isso ficou muito claro na história da humanidade cristã, né? Quando eu aceitei Jesus, meu pastor, né, me ensinou que se eu fosse batizado com o Espírito Santo, nunca mais teria vontade de pecar, nunca mais teria nenhum pensamento pecaminoso, nunca mais erraria na vida. Meu Deus, como eu desejei isso. Eu busquei, fui batizado com o Espírito Santo e foi uma bênção por um período, mas depois descobri que ainda tinha minhas fraquezas, ainda tinha as minhas limitações, ainda eu sou um ser humano. Tá? Então, esses irmãos do movimento de Catholics, eles entendem que não é só uma experiência. Eu preciso continuamente, ininterruptamente, buscar a comunhão com Deus. Bom, aí tem o movimento de Edward Irving. Edward Irving nasceu em Anna, que é Escócia, em 4 de agosto de 1792. O movimento de Irving ensinava sobre os dons do Espírito Santo, restauração do ministério apostólico, isso mais ou menos por volta de 1826, né, já com a terceira década. Os principais interesses deste estudo, né, desse movimento, concentrava-se na área da cristologia, pneumatologia e escatologia, tá? Então, estão aprofundando, né? Vamos conhecer o Espírito Santo, vamos conhecer Jesus e o que nos diz a palavra a respeito do futuro. Além de pregar uma série de sermões sobre o dom do Espírito Santo, Irving procurava levar a congregação a participar de encontros de oração para buscar os dons espirituais. Veja, aqui ainda está tendo um despertamento. Tá? Eles veem pela palavra, tá? Que é possível ter de novo, tá? Os dons espirituais. Então, estão procurando esse conhecimento, ok? A expectativa de um novo Pentecostes. No final do século XIX, tanto nos Estados Unidos quanto do outro lado do Oceano Atlântico, havia entusiasmo e expectativa por um intenso derramamento do Espírito Santo. O assunto estava em muitas publicações, além de pregações, acampamentos e encontros serem organizados em torno do propósito de buscar mais de Deus. Assim, o cenário foi sendo preparado para a chegada do movimento pentecostal do início do século XX. É interessante como Deus trabalha. Não é só em um lugar. Em vários lugares, os cristãos estão ficando com sede. Seja na Europa, seja nos Estados Unidos, em vários lugares, assim, nós queremos mais de Deus. Nós não mais queremos ter uma vida morna, uma vida sem vida, só ter o nome de cristão. Não, nós queremos uma vida cheia, queremos derramar do Espírito na nossa vida, nós queremos a presença, a manifestação da presença do Espírito Santo, tá? E esse desejo, tá? Essa vontade é como se quando as pessoas plantam algo numa terra,
para antes de plantar a semente, né, tem que preparar a terra, vai lavrar a terra, vai colocar adubo na terra e vai preparar para depois jogar a semente e depois de um tempo haverá colheita. Aqui também, nesse período, tá, final do século XIX para o XX, o movimento de Deus, tá, é que as igrejas, né, estejam com vontade. E isso aquece, o que aquece esses corações são as publicações, as pregações, acampamentos em torno desse tema, mais de Deus. Você percebe que o quanto mais nos procurarmos focar naquilo que Deus quer, mais nós vamos nessa direção, como igreja, tá? Então, isso é importante, tá? O que eu, particularmente, estou focando na minha vida, ou o que, como igreja, estou focando, eu vou nessa direção, ok? 3, os pentecostais e o movimento de santidade. O desenvolvimento dos aspectos pentecostais, a influência sobre o pentecostalismo estadunidense e a influência na Rua Azusa. Um grande despertar ocorreu após o movimento de santidade. A partir dele, a fala e a simbologia do Pentecoste neotestamentário começou a prosperar com mais frequência nas igrejas. Os pastores passaram a dar mais ênfase ao Pentecoste como modelo dos avivamentos e a relevância de buscar o vigor e o poder do cristianismo primitivo. Saímos lá da Idade Média com Martinho Lutero, tá? Aí vem Calvinismo, aí nós vemos os anabatistas, aí vemos os puritanos, pietistas, wesleyanos, o metodismo. Tá? A cada momento da história está tendo um avivamento, uma busca, uma sede, eu quero mais de Deus. Tá? E é interessante que nós percebamos isso. E eu disse que a nossa vida cristã às vezes tem picos. Tá? A história mostra isso. E hoje nós temos que pensar na nossa vida. Como está a minha vida? Eu estou no foco de buscar mais de Deus? Ou não, tá tudo bem, me acomodei, dá para levar assim, eu quero outras coisas. Como é que está nosso foco na nossa vida hoje? Vamos pensar, tá? Que aqui existe, tá? Uma manifestação da presença de Deus muito profunda, porque eles estão buscando. Vamos lá, o desenvolvimento dos aspectos pentecostais. Há um aumento em diferentes publicações e eventos do uso da terminologia própria do discurso pentecostal. Segundo Dayton, os desenvolvimentos teológicos, a salvação, batismo no Espírito Santo, cura divina e escatologia, prepararam o palco para o surgimento do pentecostalismo. Praticamente, cada uma das alas do avivalismo do final do século XIX estava ensinando uma forma ou outra de todos os temas básicos do pentecostalismo. Então, começamos com a salvação, Martinho Lutero, a justificação é pela fé, tá? Esse tema, de vez em quando, ela se perde na história, mas é reavivada, tá? E com o pietismo e o metodismo e o movimento de santidade, né? Esses temas voltam a se falar, né? Sobre salvação, batismo no Espírito Santo, mesmo que a princípio o metodismo, o wesleyano, ele tem uma interpretação diferente sobre o batismo, mas está se tocando no assunto, tá? A cura divina vai começar a acontecer e o tema escatologia vai se começar a perceber, tá? Interessante mesmo, tá? Em movimentos batistas, tá? Onde, e a maioria aqui, na verdade, né, mesmo o metodismo, nós já falamos que não tem manifestação ainda dos dons espirituais. A glossolalia, a falar em línguas estranhas, não tem ainda. Mas, na história, nos mostra que já estava acontecendo muitas curas pelo poder da palavra. O que eles têm muito forte nesse momento
é crer que a palavra é suficiente para eu viver aquilo que Deus deseja que eu viva. Charles Finney, ele leu a Bíblia 200 vezes, 100 vezes de joelho. Tá? Ele não tinha o dom da fé. Ainda não está, esses dons não estão à tona, o batismo com o Espírito Santo não está à tona, mas ele cria tanto na palavra, tá? Que ele construiu orfanatos, ele cuidou de crianças, mais de 200 crianças, né, no seu orfanato, tudo pela fé. Tá? Então, estas pessoas têm a fé concretamente manifestada nas suas vidas, curas acontecem, milagres acontecem, porque estão fundamentados na palavra. Deus é fiel para cumprir a sua palavra e o Espírito Santo está presente para agir aqui. Tá? Isso é uma das bases do pentecostalismo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tá? Veja, o falar em línguas, tá? Os dons espirituais vão ser consequência de pessoas que estão procurando mais oração, mais consagração e conhecer a palavra. Tá? E isso é importantíssimo, porque senão, se só se enfatiza a manifestação dos dons sem essa base de oração, comunhão, nós podemos entrar no fanatismo, como nós vimos lá atrás, né, no movimento montanista, está aí nas lições gravadas, ok? 3.2, influência sobre o pentecostalismo estadunidense. Se destaca Charles Fort Parham, que ele viveu de 1873 a 1929, metodista com influência do movimento da santidade. É um contexto de intenso desejo por uma vida mais santificada e capacitada para o evangelismo mundial. Ele estava convicto de que havia restado um grande derramamento de poder para os cristãos da geração atual. Ele passou a defender o argumento teológico de que as línguas são a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Vamos lá, vamos entender devagar aqui. Parham, tá? Ele é um metodista, tá? Ele está sendo influenciado pelo movimento de santidade. Ele é o dono e fundador da Escola Teológica Bethel, tá? Lá nos Estados Unidos, tá? Nada a ver ainda com... Não existe ainda nenhum movimento pentecostal aqui no Brasil, tá? Na verdade, nem o protestantismo, né? Só em 1800 que o protestantismo vai vir para o Brasil, tá? Estamos falando lá nos Estados Unidos, tá? Parham, ele funda uma escola e nessa escola, como metodista, influenciado pelo movimento da santidade, ele, com seus alunos, juntamente, eles vão entrar num propósito de estudar na história, na Bíblia, tá? E em de todas as formas, se de fato o falar em línguas é bíblico. Então, por um ano, eles vão estudar o tema, vão aprofundar, vão estudar toda a história da igreja, toda a Bíblia, vão procurar o fundamento bíblico, tá? Ele tem um intenso, o contexto, intenso desejo por uma vida mais santificada e capacitada para o evangelismo mundial. Eu quero mais de Deus. Eu quero ser igual os cristãos de Atos dos Apóstolos. Eu quero aquela presença onde o Espírito Santo falava, onde havia o dom de curas, onde havia o derramamento do Espírito com evidência de línguas. Eu quero isso. Tá? Então, eles procuram esse conhecimento teológico que fala aqui, ele passou a defender o argumento teológico. Perceba, meu irmão, minha irmã, que o movimento pentecostal não é movimento de RTT. Veja só, o pessoal fala assim, né? Não é movimento só de barulho. O movimento pentecostal não é movimento, tá? De emoção, simplesmente. Não é emocionalismo. O movimento pentecostal tem uma base racional, teológica, muito bem fundamentada na palavra. Tá? Isso é muito importante nós entendermos. Tá? Senão, se confunde muitos movimentos que têm só sensacionalismo
como se fosse o movimento pentecostal. O verdadeiro movimento pentecostal está fundamentado naquilo que a palavra de Deus diz. A influência na Rua Azusa. Em 1905, em Los Angeles, as igrejas do movimento de santidade estavam vivenciando um grande renovo. Foi a época, né, em 1901, né, que o Parham ele vai iniciar a sua escola, tá? Esse movimento, né, aqui atrás nós falando do Parham, tá? Aliás, 1901 se fala se ensina, tá? Aí, em 1906, William Seymour, tá? Ele se torna pastor de uma igreja do movimento de santidade. Veja que a igreja tem esse nome, o movimento de santidade, em Houston, no Texas. Recebeu o convite para pastorear uma igreja da santidade em Los Angeles. Em sua primeira pregação, baseada em Atos 2:4, ele ensinou o que aprendeu com Charles Ford Parham, que falar em línguas é evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Veja, existe uma separação. Eu procurar orar, jejuar e sentir a presença de Deus, que John Wesley falava isso do batismo com o Espírito Santo, já aqui se entende que não. Isso é uma presença de Deus, eu tenho que buscar constantemente essa presença, só que o batismo com o Espírito Santo ou tem que ter evidência de falar em línguas. Tá? Aqui, então, você faz essa separação. Agora, só para você, se você ainda não conhece a história, recomendo, tá? Se você quiser ter mais conhecimento, compre esse dicionário do movimento pentecostal, tá? É muito bom, tá? Onde tem todas as histórias detalhadas, né? Você vai ver que William Seymour é uma pessoa de cor, tá? De cor negra, né? E na época, nos Estados Unidos, não participavam das aulas brancos e negros, era a lei civil, tá? E só que Parham não tem essa questão de racismo, tá? Só que por lei não pode permitir que o William Seymour ele conheça ou ele participe das aulas. Mas Parham permite que o William Seymour participe das aulas no corredor. Eu acho muito lindo isso, como Deus trabalha, né? O William Seymour vai aceitar humildemente e vai participar dos cursos de teologia no corredor. E Deus vai usar o William Seymour, que nós vamos ver próxima aula, né? Estamos com muita vontade, né, de falar mais prontamente do avivamento da Rua Azul, tá? Mas fica curioso que semana que vem nós vamos ver alguns detalhes, tá, da Rua Azul, como Deus foi trabalhando, tá? Há um desejo, né? Interessante, né? William Seymour tem desejo, vontade. Eu quero aprender da palavra, mesmo que seja fora da sala, no corredor, mas eu quero aprender a palavra. Isso é desejo, isso é vontade. Meus irmãos, minhas irmãs, o que conta mais para com Deus é o quanto eu desejo. Porque quando eu quero, quando eu desejo, eu busco. Eu não fico pensando em algumas questãozinhas que, não, não vai dar, não sei por quê. Porque se o William Seymour, tá, se sentisse ofendido porque não pudesse entrar na sala, não se tornaria quem é. Mas ele foi humilde, tá, se sentou no corredor, aprendeu e Deus usou ele para esse avivamento. Tá? E lembrando também aqui que é o William Seymour, né? Quando ele pregou a primeira vez sobre o batismo com o Espírito Santo, ele não era batizado com o Espírito Santo, mas ele aprendeu biblicamente, pela palavra, que Jesus batiza com evidência em línguas. Ele pregou a palavra e naquela noite Jesus batizou com o Espírito Santo muita gente, mesmo que ele ainda não tinha sido batizado. Veja, estou dizendo o quanto eles acreditam no que Deus disse. O que a palavra de Deus diz não é determinado por aquilo que eu experimentei ou não. Mesmo que eu não falei em línguas, mas se a palavra diz que é possível falar em línguas, quem crê, eu prego e acontece. Esse é o William Seymour, tá? Interessante, né? Quanto eu creio a palavra será? Tá? Quanto você crê? Vamos pensar um pouquinho? Bom, nós identificamos as bases do movimento da santidade, ressaltamos o surgimento de alguns movimentos
e compreendemos o movimento da santidade. Meus amados irmãos, que bênçãos, que lições maravilhosas, dão um aquecimento no coração, né? Deus os abençoe. Lembre-se de deixar sua curtida, né, seu joinha, tá? Compartilhe, comente aí. Assim, eu vou deixar para vocês um link embaixo, tá? De uma grande ministrante, pregadora da palavra de Deus, a Catherine Kuhlman, tá? Aí no link embaixo, tá? Se você se interessa, quiser, é a biografia dela, uma mulher de Deus, né? Que vai falar já a respeito da próxima matéria, na verdade, né? Do movimento pentecostal, tá? O quanto ela tinha a presença de Deus, ela reverenciava a presença de Deus, tá? É biografia dela, tá? Se de teu interesse, você vai clicar no link embaixo, que eu vou deixar aí sobre a biografia de Catherine Kuhlman, e você pode também se edificar com essa experiência dela. Amém? Deus os abençoe, paz do Senhor Jesus e uma boa EBD para os amados irmãos.